Quantos guerreiros nós temos aqui? Estamos em guerra, né? Nós aprendemos que estamos em guerra e nós precisamos realmente nos posicionar. E estamos terminando um ano. Quando começa um novo ano, né, a gente tem uma tendência de fazer um monte de alvos, né? Coloca aquela tabela, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco frustradas, que falam assim, eu coloquei isso e não fiz, né? Nesse ano. Mas quando vai começar um novo ano, a gente se reanima, né? Não, mas esse ano eu vou fazer e tal. Mas nós precisamos, quando fazemos alvos, né, e sonhamos, é importante que isso seja bem específico, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um alvo, eu quero crescer na minha vida espiritual. Isso é específico? Não é específico, mas em que aspecto você quer crescer? Porque isso é muito abrangente, né? Eu quero melhorar. Melhorar em quê? Né? Eu quero multiplicar a minha célula. Pode até ser mais específico, mas você sabe em que sentido, como, quando, qual realmente é a data, né? Eu já tenho uma data específica. O que eu preciso para multiplicar a minha célula? Então, eu preciso formar líder, eu preciso ser intencional nisso, eu preciso isso. Então, preciso de novas pessoas, porque minha célula está pequena, né? Então, eu tenho que ser específico nos meus alvos, né? Eu sei que a gente coloca alvos assim, em todas as áreas da nossa vida, né, no começo do ano, mas hoje quero falar mais especificamente nessa área da visão aqui, né, das nossas células, né? Nosso setor, nossa área, nossas células, né, para multiplicar. Então, a primeira coisa, antes de sonhar algo, eu tenho que avaliar o que eu tenho hoje. Né? E ver o que eu preciso, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre os 5 níveis que uma célula pode estar. E aí você está anotando aí, você vai avaliar em que nível a sua célula está. Ou, se você é um supervisor de setor, as suas células, coloca aí, célula fulano, 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 né? Nós fizemos isso com as áreas, então, mas você, como setor, pode colocar as suas células e avaliar em que nível cada uma delas está, né? E se você não é um líder de célula ainda, você pode colocar um alvo também, né? Esse próximo ano, vou ser um líder de célula e tal, etc. Né? E vou crescer, vou ser um supervisor, ok? Então, nós vamos ver aqui, e se a gente tiver tempo no final, vamos responder perguntas aí. Então, deixa suas perguntas para o final, porque também hoje a gente tem algo assim importante. Hoje nós vamos ungir novos líderes aqui. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos avaliar aqui os 5 níveis da célula. Que nível a minha célula está? Que eu sou líder, ou que eu participo, ou as células debaixo do meu setor. Primeiro nível de célula é o nível decrescente, ou seja, né, é uma célula que ela está lutando para sobreviver, tá? Pode colocar aí esses pontos aí, ó. Lutando para sobreviver. É uma célula que muitas vezes ela não tem, né, o líder ou a própria célula, ela não tem clareza da visão ou do propósito, né? Muitas vezes ela está focada só internamente. Ela só pensa no dia da célula, nas tarefas da célula, não tem um foco de crescer, de formar líder, de ser intencional nesse sentido, né? Então, o estilo da célula não está atraindo as pessoas. Então, uma célula que tem perdido pessoas, aí vamos avaliar, está assim nossa célula, né? Ela tem diminuído, tem perdido pessoas, né? E ela a gente está nessa luta para sobreviver, né? Então, assim, algumas células que às vezes a gente tem pensado, vamos juntar com outra célula porque não está, né? Então é aquela célula que começou assim e está
decrescente. Eu sei que em alguns casos acontece também, pessoas que viajam, pessoas que mudam, e aí a gente perde pessoas. Mas o nosso foco sempre é ganhar novas pessoas, trabalhar e ser intencional em todos esses sentidos, né? De ganhar, de crescer, de formar líderes, ok? Qual geralmente o pensamento dessa célula decrescente, né? Ali às vezes o líder fica assim: eu não tenho voluntários para ajudar, eu não tenho pessoas para ajudar, eu não tenho pessoas, quando eu coloco ali as tarefas, o pessoal, né, não participa e tal. Na verdade, está muito com foco assim, né, de voluntários, e não de formar, de se reproduzir em alguém, de formar isso, né, liderança e se reproduzir na vida de pessoas. Então, e o pensamento, nós não estamos obtendo os mesmos resultados que costumávamos a ter. Então, olhando muito assim, no que não está acontecendo, mas nossos olhos têm que ser assim, de olhar o que pode acontecer. Não está acontecendo mais a nossa célula. Desafio o povo da célula. Não, gente, nós vamos viver um novo tempo aqui, como célula, aquela coisa de olhar para frente, vamos, nós que estamos aqui, ganhar pessoas e tal, e crescer. Então, essa célula decrescente. Eu não vou perguntar quantos estão assim, né? Mas você, se você tem visto mais ou menos sua célula assim, anote aí, né? E vamos avaliando e avaliando as outras células também, para pensar o que eu posso crescer, o que eu preciso mudar. O segundo, né, estágio aí da célula é uma célula estável, estabilidade. Então, a primeira está decrescente, né, perdendo pessoas, né, está em crise. O segundo nível, estável. É aquela célula que ganha pessoas, mas também que perde pessoas, né? Então, ela não cresce nem diminui, está neutra. Então, ela sente que estão no seu ponto ideal, se puder simplesmente manter o tamanho atual. Está muito bom, está muito, né, tranquilo, a célula é boa, mas não cresce, também não diminui, está bom. E isso vai passando, às vezes, meses, anos, aquela célula sempre ali. Esquecemos que nós temos um foco, que é ganhar vidas, que é multiplicar. Nós colocamos o nome das nossas 2 células de salva-vidas. E o tempo todo a gente fica falando, gente, qual é a nossa missão aqui? Salvar vidas, ganhar vidas. Lembrando o tempo todo. Então, você não pode vir para a célula sem chamar alguém, né? Então, ser intencional nesse sentido também. Qual, muitas vezes, o pensamento daquela célula que está estável? O pensamento é assim: como podemos manter o nível de participação das pessoas, né? Então, que as pessoas que estão na célula possam participar e, na verdade, como ela é estável, é aquele pensamento de manter o que nós temos. E como podemos tornar a célula melhor possível para os membros? Gente, isso não está errado. A célula tem que ser boa, eu tenho que ficar pensando no que eu posso realmente para que minha célula seja top, que seja o melhor possível, mas não só para os membros, né? Mas aquele foco mesmo de crescer, aquele foco de estar formando novos líderes. E esse nível 1 e 2, ele representa 80%. Talvez 80% aí já colocou, 1 ou 2, né? Está estável minha célula, ou ela tem perdido pessoas, decaído aí, né? Então, é um número muito grande de 80% é uma pesquisa das igrejas no mundo em geral, né? Mas, realmente, se nós formos pensar também aqui esse ano, muitas células estão nesse nível, está estável, não se multiplicaram, não tem, talvez, um novo líder sendo formado, né? Então, não tem tido muito crescimento, está estável ou diminuindo. Então, nós temos que mudar essa realidade. Amém? Estamos em guerra, precisamos, né, realmente, como guerreiros, lutar com as armas que o Senhor tem nos dado. E o terceiro nível é o nível do crescimento. É um nível que nós já
a partir daí, né, nós desafiamos cada um, mas ainda é o terceiro nível, o nível do crescimento. Então, no crescimento, nós estamos experimentando, nessa célula que está em crescimento, ou está experimentando um crescimento lento ou rápido. Tem célula que está crescendo muito, está cheia de gente, a gente fala, gente, vamos multiplicar. Não dá para multiplicar. Por quê? Tem muita gente, já é uma igreja, porque não tem líder, né? Muitas vezes esse crescimento, ele está falando que é enganoso, porque às vezes é uma pessoa que veio de outra célula, que veio de outra igreja, e a célula está ali com 35, 40 membros, mas são convertidos sem compromisso. Ninguém quer liderar, ninguém quer ajudar, ninguém quer fazer nada, mas, gente, assim, a responsabilidade é nossa como líder, porque um líder é uma pessoa que tem seguidores. O líder, ele tem que ser intencional em formar novos líderes, né? Então, eu tenho que trabalhar isso, em estar cuidando das pessoas para que elas sejam discipuladas e elas sejam discipuladoras, para que esse crescimento seja de uma forma saudável, para que eu me reproduza em outro, para que, quando a célula crescer, né, ela tenha pessoas prontas para esse momento, né, da multiplicação. Então, qual o pensamento, muitas vezes, do que estão crescendo? Como podemos fechar a porta dos fundos? Isso é importante? Sim, muito importante. Como não perder ninguém? Mas nós não podemos parar só nesse pensamento. Como não perder ninguém? Não, nós temos que continuar, nós temos que avançar. Como ganhar novas pessoas, como me reproduzir em pessoas que vão continuar o trabalho, né, na hora da multiplicação. Então, esse nível 3 é uma média de 16% nessa pesquisa, né, que o Jacques falou, 16% mais ou menos das células. E nós vamos falar hoje só até o nível 4. Eu vou citar o nível 5, mas nós não vamos entrar nele hoje, porque eu quero trabalhar um pouquinho nessa parte de reprodução, que eu penso que é a parte que realmente nós precisamos, é o nosso desafio, o desafio de todos nós, como igreja, células, né? É a questão da reprodução. Então, se a célula está nesse momento de reprodução, é quando ela já está pronta para multiplicar e ir para um outro local. E, muitas vezes, qual tem sido a dificuldade? Qual o pensamento aí, né, em relação a esse momento? Então, como nós podemos ser mais ativos em multiplicar as nossas células? E qual, muitas vezes, tem sido a dificuldade? Formar líderes, não é? As pessoas falam assim, ninguém quer liderar. Ou então, não consigo formar líderes. E como é que eu faço? Se essa tem sido uma dificuldade da maioria, né? Então, a célula, às vezes, não tem tanto problema de crescer, ela cresce, não tem tanta dificuldade para isso, as pessoas vão, as pessoas são fiéis, mas como formar líder? Como me reproduzir? Então, gente, repita uma palavra comigo. Intencional. Nós precisamos ser intencionais. Porque, muitas vezes, a gente tem, assim, vivido aquele momento. Eu me preocupo com as tarefas da célula, daquela semana, que a célula seja boa e tal. E me preocupo, assim, internamente ali. Mas eu tenho que ter esse olhar de reproduzir na vida de outras pessoas, formar, né, novos líderes, me reproduzir na vida de outras pessoas. Então, eu preciso, para isso, ser muito, muito intencional. Então, eu quero, assim, uma forma prática, né? Nós vamos ver aqui uma forma prática. Eu pedi para o pessoal da mídia, eles vão mudar aí o PowerPoint aí para mim, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essas etapas de aprendizado aqui. Até assim, quando você for colocar no papel aí, um alvo, eu quero multiplicar em tantas vezes, tal, né? Eu até te desafio, sonhe em algo grande, sonhe em algo assim cada vez maior, porque
nós nunca vamos fazer algo grande se nós ficarmos distraídos nas pequenas coisas. Só no dia a dia da célula, e não sonhamos grande, né? Então, nós precisamos mesmo sonhar grande. Então, antes de passar por essa etapa de aprendizado aí, né? Essas 5 etapas, primeira coisa, como Jesus fez? Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele sabia que ele não podia fazer sozinho, que ele tinha pouco tempo, e o que ele precisava fazer? Ele precisava se reproduzir. Então, ele precisava investir a vida dele em outras pessoas. Ele começou a recrutar pessoas. Aí, primeira coisa, ele passou um tempo em oração. Senhor, me mostra quem é essa pessoa que eu posso, né? Quem são essas pessoas? Ele passou a noite em oração ali, né? Então nós precisamos orar. Senhor, manda essas pessoas, me mostra, porque às vezes é alguém que está ali na célula, né? Só está esperando realmente aquele momento de eu ir trabalhando na vida dela. Então, aí o Senhor começa a mostrar, eu começo a ver, meu Deus, né? Eu tenho visto assim, realmente aqui, ó, na minha célula, que essa pessoa que tem se destacado, ela é fiel, né? Aí eu, vem cá, Merielle. Aí, olha, não falta célula, chega no horário, né? E aí eu começo a olhar para a Merielle de uma forma diferente, e eu vou ser intencional com ela. Então, aí eu vou falar, Merielle, eu tenho visto um potencial em você. A gente tem que aprender, gente, a ajudar as pessoas a descobrirem o dom, a motivar as pessoas. Porque, às vezes, o líder de célula fala, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho, ou reclama na célula, ou reclama sozinho. Gente, isso vai adiantar? Não. Mas o que eu preciso fazer? Olha, eu vejo um potencial na sua vida, sabe? Você está assim, fiel aqui, você está, né, tem vindo, chega no horário, sempre tão disposta. Então, o que eu fiz? Eu despertei nela, eu comecei elogiando, né? Então, eu vejo um potencial na sua vida. Aí eu chego com a Merielle e falo assim, Merielle, então, próxima célula nós vamos fazer o seguinte, eu faço, você assiste e nós vamos sentar essa semana e conversar, beleza? Então tá. Aí nessa célula que vem, aí ela fica de olho e eu vou lá, né? Facilito a palavra, faço louvor. Não é para o líder fazer tudo, mas para ele modelar, ele precisa fazer, para que eles vejam, né? Então, faço ali e tal, fiz a célula direitinho, vamos sentar, quarta-feira, sentamos. E aí, Merielle, o que você viu, né? Aí a gente vai começar a conversar, né? Você viu que eu não fiquei pregando lá, né? Todo mundo participou, aquelas perguntas bem intencionais, assim, bem fáceis, para que o pessoal possa, né? Você entendeu isso? Você viu que o louvor foi um louvor bem fácil, que todo mundo conhecia, e a gente conversa sobre isso. Conversamos essa semana, beleza? Então, próxima semana vai ser o seguinte, eu faço e você me ajuda, você vai ficar com louvor. Você já viu como eu fiz, e aí você vai fazer desse jeito também, tá bom? E semana que vem, quarta-feira de novo, nós falamos, ok? Então, beleza, outra célula, eu, né, ministrei ali a palavra, facilitei a palavra, e a Merielle fez o louvor. Aí nós sentamos ali. Aí eu posso corrigir alguma coisa. Merielle, da próxima vez você podia pôr a letra do louvor e tal. Realmente e tal. Mas a escolha foi maravilhosa, isso, aquilo. E nós vamos sentar e conversar. Beleza? Essa quarta-feira. Aí, quando terminou nossa conversa, eu vou falar, Merielle, agora essa semana você faz. E eu ajudo, e nós conversamos. Então, a palavra é com você. Você já viu como eu fiz. Eu vou fazer o louvor para te ajudar ali, para você não ficar sozinho. Eu vou estar junto ali com você. Quarta-feira que vem, a gente conversa de novo, beleza? Ok. Então, lá, aí ela facilitou a palavra. Alguém estava falando demais, eu dou uma forcinha ali, porque ainda é novo para ela, né? Então, puxo ali, e ela está vendo como que eu estou fazendo. Quando a gente sentar na outra quarta-feira, você viu, Merielle, que aquele irmão fala bastante, né? Aí você viu que eu puxei um pouquinho, você viu como eu fiz, e a gente vai conversar sobre isso, né? E aí, mas agora eu tenho um desafio maior para você. Você faz
e eu assisto, ok? Essa célula é toda sua, você vai fazer e eu assisto. Semana que vem a gente conversa de novo, ok? Aí ela já sabe, porque eu não estou assim, deixando a pessoa, às vezes a gente como líder deixa, eu estou falando... Estou me colocando em primeiro lugar, né? Na nossa célula nós já fizemos isso, de delegar uma pessoa e deixamos ela numa situação difícil, porque ela nem sabia direito como fazer. Então, não é só delegar, é ensinar, né? É ser intencional. Então, aí ela ficou com a célula ali essa semana, eu fiquei observando, né? E tudo, porque ela já sabe fazer. A outra semana, Merielle cresceu demais. Olha, então, nós já vamos multiplicar a nossa célula e você vai ser a próxima líder da célula. Olha, já estou profetizando. Né? Então, olha aí, viu? Então, gente, só que não para por aí. Você viu como eu fiz com você. Então, agora, você faz. E olha só, Eva, você já percebeu que ela não falta? Vem cá, Eva. Ah! Olha aqui. Tá bom? Então, você vai fazer esse mesmo processo com ela. Você faz... e ela assiste, ok? E o processo tem que continuar sempre. Amém, gente? Obrigada, meninas. Nossas futuras líderes desse próximo ano. Foi profético, né? Então, gente, tá vendo? Né? Não é difícil, mas o que acontece? Quando a gente fica muito focado no dia a dia, em coisas pequenas, a gente não olha para coisas grandes. Ou seja, a minha preocupação é como vai ser minha célula dessa semana. Mas eu tenho que me preocupar em informar pessoas, em multiplicar. Porque quando eu começo a pensar em multiplicação, né, em nenhum momento é aquela coisa, tem que multiplicar. Não, ninguém gosta disso. Né? Não é uma pressão para multiplicar, pelo contrário, isso aí nem... Né? Mas, assim... quando eu penso em multiplicação, até a minha forma de agir muda. Se eu estou pensando em multiplicação e eu tenho uma data para multiplicação, eu tenho que me preparar para isso. Né? Eu tenho que já pensar em um líder, pensar em um anfitrião, começar a discipular pessoas. Né? Eu não posso viver só o dia a dia. Muda a minha forma de agir, muda a forma da célula também olhar. Né? Então, a gente começa... caminhar para esse crescimento. A gente começa realmente a ser mais ativo nesse sentido, ok? Vamos fazer, então, né, as etapas do aprendizado. Começa a olhar uma pessoa que você vê que é uma pessoa fiel ali. Começa a investir nessa pessoa. Você pode fotografar aí para as etapas para a gente colocar em prática isso, ok? E, bom, nós temos aqui 7 minutinhos, mas a gente vai aproveitar, né, amor, para aquela segunda parte. Tá. Então, faz assim, se alguém tiver alguma pergunta, nos procure depois, porque agora a gente tem um momento muito especial.